1 Coríntios 1, do versículo 24 ao 31, diz assim: Jesus Cristo é o poder e a sabedoria de Deus, tanto para os gentios como para os gregos, porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte que a força do homem. Irmãos, pense no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios segundo os padrões humanos, poucos eram poderosos, poucos eram de nobre nascimento. Mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura, para envergonhar os sábios. E escolheu o que para o mundo é fraqueza, para envergonhar o que é forte. Ele escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezado, e o que nada é, para reduzir a nada o que é, a fim de que ninguém se glorie diante dele. É, porém, por iniciativa dele que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós, isto é, santidade e redenção, para que, como está escrito, quem se gloriar, glorie-se no Senhor. Então, como assim? Loucura de Deus? Fraqueza de Deus? Não entendi. Você pode estar pensando. Porque aqui está falando que Deus escolheu as coisas de uma forma muito diferente do que os homens escolhem. E aquilo que aparentemente diante dos nossos olhos é uma loucura, a forma como Jesus Cristo veio a esse mundo foi um escândalo para aquele tempo. O Filho de Deus vindo ao mundo. Como as pessoas imaginavam que o Filho de Deus viria ao mundo? Com todo o recurso, com toda a riqueza, com um berço de ouro no qual ele pudesse se deitar. Será que alguém imaginou José e Maria andando, procurando uma hospedaria na qual Maria pudesse se deitar para ter o seu filho? E não havia lugar algum para o Filho de Deus caminhando numa noite escura, dentro do ventre da sua mãe? Será? Será que nós imaginamos o formato como o Senhor traria salvação a essa terra? Sim, Ele enviou o seu Filho. Desde o início de todas as coisas, Jesus veio como Cordeiro de Deus, e João Batista anunciou: eis o Cordeiro de Deus, pisando essa terra. E o que significava o Cordeiro de Deus? O sacrifício perfeito, aquele que veio para morrer, aquele que foi decretado no início de todas as coisas, que seria o sacrifício perfeito pelo meu e pelo seu pecado. Então, qual é a morte que Jesus sofreria? Uma morte de cruz, a morte mais difícil, a morte mais dolorosa, a morte pior naquele tempo. E como Jesus morreu? Ele estava lá naquela cruz e diante dele estavam todos os discípulos, prostrados, dizendo: Jesus, nós estamos com você. Nós estamos aqui, é só um momento. Ele disse para nós que você morreria, mas ressuscitaria ao terceiro dia. E você traria vitória sobre o pecado, traria vitória sobre a morte. Nós estamos aqui com você, Jesus, porque você vai vencer. Foi assim? Não tinha ninguém. Para dizer que não tinha ninguém, todos os evangelhos descrevem as mulheres lá. As mulheres de longe, olhando, chorando. Então Jesus enxerga João e diz: aqui está a sua mãe. Mãe, aqui está o seu filho agora. E a partir dali, João começou a cuidar de Maria. Com quem Jesus falou lá na cruz? Jesus falou com os ladrões e com os soldados. E a pessoa de maior revelação naquele momento foi um ladrão crucificado ao lado dele. Quando o outro começou a dizer: é filho de Deus? Desce dessa cruz. Foi isso que Jesus ouviu enquanto estava pregado na cruz. Não teve uma palavra de apoio, tiveram essas palavras, ditas pelos soldados e ditas pelo ladrão. É filho de Deus? Desce dessa cruz, salva você mesmo e salva eu também. Mostra aí o teu poder, mostra quem você é. Então o outro ladrão diz assim: como você pode ainda estar falando isso? Você está aí porque você merece. Mas ele não, ele era um homem bom. E aquele ladrão olha para Jesus e diz: quando você estiver no paraíso, lembra de mim. Porque aquele ladrão entendeu quem Jesus era. E da boca daquele ladrão veio uma palavra de apoio para o Filho de Deus. E Jesus olha para aquele homem e diz: ainda hoje você vai estar comigo no paraíso.